Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar aqui. Vamos iniciar aqui então a nossa aula de hoje sobre a espectroscopia de RMN, dando continuidade ao conteúdo. Na aula de hoje então vamos ver sobre os sistemas de acoplamento, tá? Então vamos iniciar aqui. Bom, na aula de hoje então que vamos ver alguns sistemas a gente já viu sobre o acoplamento spin-spin, né? Hoje a gente vai ver alguns sistemas de acoplamentos, como é que eles acontecem. Bom, mas antes eu queria retomar do slide da aula passada, né? Para a gente retomar, relembrar a rotina de trabalho de elucidação estrutural, né? Então, o que acontece aqui, ó, nós temos um espectro, e aí aquela pergunta que a gente faz quando a gente se depara com um espectro. O que buscar no espectro de RMN de hidrogênio? Então, tá aqui, eu vou ampliar essa região. Então, nós temos aqui o espectro ampliado, essa região ampliada do espectro, tá? Então, isso aqui vai ser comum vocês observarem. Você tem o espectro completo aqui embaixo, e aí acima do espectro você tem ali a escala de X, né? E aí você tem a região ampliada, onde tem os respectivos valores de integrais ali de cada um dos sinais, tá? E acima estarão aqui atribuídos os sinais, né, os valores de deslocamentos químicos destes sinais aqui, certo? Então, o que que a gente veio buscar no espectro? Primeira coisa que você vai olhar no espectro é a quantidade de sinais para você ter uma noção de quantos hidrogênios diferentes, ou seja, não equivalentes magnéticos e, e químicos, né? Não equivalentes que você foi buscar, né? Você vai então observar quais são os deslocamentos químicos, para você consultar nas tabelas quais são os deslocamentos químicos característicos de cada função, né? Como a gente já discutiu algumas funções, né, durante a, as aulas anteriores. A integral de cada sinal, essa integral ela está relacionada, ela é proporcional à quantidade de hidrogênios que formaram, que geraram aquele sinal. Vocês observarem aqui, ó, a gente não existe, né, 0,93 hidrogênio. Então é um, dois são números inteiros, né? Então você sempre vai ter que arredondar esses números aqui, tá? Então você vai ter que colocar aqui sempre um, tá? Todos eles aqui equivalem a um. Algumas vezes você vai ter que usar o bom senso, por exemplo, aqui está 0,68. Isso aqui acontece porque nesse ponto aqui, aproximadamente em 4,8, tem um sinal do solvente que foi suprimido no experimento. Então, quando um sinal de solvente é suprimido, né, nas redondezas nas proximidades do sinal do solvente, pode acontecer uma redução da intensidade ou da integral de um sinal que é de um hidrogênio da sua molécula, tá? Então é bom ficar atento a esses detalhes. Por isso que é importante saber também dos detalhes do experimento, como é que ele foi feito, tá? Bom, isso tem que ser especificado, né, na parte experimental de qualquer trabalho quando um artigo é publicado, enfim. Próxima é a multiplicidade, ou seja, é o formato do sinal. Aqui nós temos um dupleto, né? Aqui nós temos, ah, por exemplo, aqui um duplo, tripleto, enfim, essas nomenclaturas que a gente já discutiu em aulas anteriores, tá? Depois, as constantes de acoplamento. A constante de acoplamento é a distância em hertz de um pico ao outro, né? Então, é qual que é a frequência em hertz de um menos o outro. É a diferença de a distância em hertz, né, do eixo x. Aqui está em ppm, mas é parte por milhão de hertz, né, isso daqui. Então 4,6 não é um sinal aleatório, é partes por milhão da escala em hertz, tá certo? E é isso, né? Então são essas informações que a gente vai buscar no espectro, tá? Então toda vez que vocês forem compilar os dados, né, coletar os dados de um espectro, é isso aqui tudo, são essas 5 informações que você foi buscar ali no espectro, certo? Bom, nessa aula de hoje, então, a gente vai ver o espectro de algumas funções, né, iniciais ali. Vamos ver o espectro de alcanos, alcenos, alcinos e anéis aromáticos, tá? E vamos ver a interpretação
de alguns diferentes sistemas de acoplamentos, né? Como vamos ver o formato do sinal e o diagrama de acoplamentos, tá? E depois a gente vai ver a interpretação de alguns espectros aí, que eu vou trazer um conjunto de espectros para a gente analisar, para treinar. Bom, então aqui sobre o acoplamento, o formato do sinal, né? Sobre a multiplicidade que a gente já viu na aula anterior, tá? Sobre acoplamento, então, e constante, né? Então o que é que nós temos aqui? Bom, se o hidrogênio ele não está acoplando, ele não tem nenhum hidrogênio vizinho para acoplar, então ele vai apresentar-se como um simpleto, ok? É simpleto, atenção para a nomenclatura, tá? Simpleto. Se esse hidrogênio tiver um vizinho, tá? Ele vai apresentar, ele vai desdobrar o sinal, beleza? Então ele vai se tornar um dupleto. Atenção para a nomenclatura, não é dubleto, é dupleto, tá? E aí você tem esse valor aqui de J1, né, que é o valor de constante de acoplamento, é a distância que esse pico tem desse pico aqui neste sinal. É um dupleto, cuja distância entre os dois aqui é 7,03, tá certo? Então, se você tiver mais hidrogênios aqui, ó, acoplando, né, então você vai ter o tripleto, né? Então, o que que acontece e observe também as proporções, né, dos picos. Veja que estes J's aqui são iguais, ó, tá? Isso significa que eu tenho esse J aqui, ó, é 7,03, esse J aqui também é 7,03, então se você pegar essa distância aqui e essa distância aqui, será a mesma, né? Então, assim sucessivamente, né? Dependendo da quantidade de hidrogênios que você tiver acoplando, se tiver quatro hidrogênios acoplando, você vai ter aí um quinteto, né? Aí você tem um sexteto, por exemplo, se você tiver cinco hidrogênios que estão acoplados ao seu hidrogênio em questão, tá? Esse aqui é o sinal que eu estou dizendo que é equivalente a este hidrogênio aqui. E aqui é os valores de J que ele está acoplando com os diferentes vizinhos, tá? Coincidentemente, esses valores aqui são iguais, né, ou muito próximos, o que faz com que o sinal fique com esse formato. A gente vai ver mais para frente o que acontece quando os sinais são diferentes, tá? Aqui nesse slide, então, é o triângulo de Pascal, tá? Onde a gente tem as nomenclaturas que eu coloquei aqui, ó, que é o número de vizinhos que o seu hidrogênio em questão está acoplando, e aqui é a multiplicidade, a nomenclatura, conforme eu estava falando, né? E como que a gente representa, né? Quando a gente vai colocar numa tabela, como que a gente representa. Então, se você tem aqui, se ele é um simpleto, você coloca simplesmente que é S. Se ele é simpleto, ele não tem nenhum valor de J, né? Porque ele não está acoplando com ninguém. E aqui, nesses valores, ó, seriam as intensidades relativas de cada pico no multipleto, né? Então, se eu voltar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o sexteto, tá? Se você fizesse a integral individual de cada pico no sinal, você teria essa proporção: 1 para 6 para 15 para 20 para 15 para 6 para 1, tá certo? Olha lá, ó. Se pegar aqui, ó, seria 1 para 6 para 15. Nesse caso aqui, esse aqui seria um 2 3 4 5 6. Eu acho que eu falei aqui, ó, seria o sexteto é esse aqui, ó, é 1 para 5 para 10 para 10 para 5 para 1, né? Eu acabei me confundindo aqui. Então, quando você tem seis vizinhos, você tem um septeto, e é essa proporção aqui de intensidade que você vai ter dos picos no seu sinal, tá certo? Aqui um exemplo, tá? A gente já fez isso daqui nas aulas anteriores, como é que a gente faz para calcular qual que é a frequência do equipamento, tá? Então, o que que você vai pegar para você saber qual que é a frequência, né? Se você dividir, né, isso daqui, a frequência em hertz, tá? Se coleta o valor ali da frequência em hertz pela pelo valor em ppm, se você divide a frequência em hertz pelo valor em ppm, então você vai ter
qual que é a frequência do equipamento, tá? E qual que é o campo e do campo magnético, tá? E quais são os valores de constante de acoplamento? Você simplesmente pode pegar aqui, ó, subtrair um do outro, você vai ver a diferença em hertz aqui, ó, é o valor da constante de acoplamento. A gente já fez isso aqui em aulas anteriores, tá? Bom, aqui também a gente já discutiu em aulas anteriores, né, sobre essa árvore de acoplamento. Aqui, né? Agora aqui o espectro de alcanos, o que a gente vai observar? Se a gente tiver uma molécula de alcano, vai ser bem raro aparecer um alcano, a gente pegar um alcano para analisar, mas mesmo assim é importante a gente saber como que seria o espectro, porque às vezes a gente tem uma cadeia lateral numa molécula grande que seja uma cadeia com uma cadeia saturada, né? Bom, então o que que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, quando você tiver um CH3 na sua molécula, ele vai ser o mais blindado, certo? Vai ser o mais blindado. E veja, aqui eu tenho o CH3, tá? CH3 nas duas pontas. Essa molécula tem a sua simetria, tá? Simetria no sentido de você tem a equivalência desses dois CH3 aqui, ó, e ambos têm como vizinhos, tá? Esse CH2 é igual a esse CH2. E assim sucessivamente. Este CH2 é igual a esse, e esses dois do meio são iguais, tá? E no caso do espectro de hidrogênio, não existe tanta distância entre os sinais que não tem grupos eletronegativos que desblindem eh, os hidrogênios, tá? Então o que que vai acontecer? O B vai aparecer separado porque ele é mais blindado, tá? E esse amontoado de CH2 aqui do meio vai aparecer tudo junto, assim, né? Então vai ser difícil de você elucidar, né? Diferenciar um do outro, tá? Então olha aqui, ó, você tem o CH3 aqui, tá? Que é vizinho de um CH2. Isso aqui é equivalente, né? Então por isso que eles têm o mesmo sinal. A integral relativa dele seria 6, porque ele equivale a 2CH3, portanto 6 hidrogênios, tá? O deslocamento químico ali, ó, é entre 0,7 e 1,3, tá? Do CH2 entre 1,2 e 1,7, tá aqui, ó, nesse meio aqui, nesse miolo. Não é o nosso caso, mas quando você tem um CH, né, quando você tem um carbono trissubstituído ali, ó, um carbono terciário, né, e aí ele é um CH, então ele vai estar ali em torno de 1,4 a 1,7, né, também vai estar muito próximo aqui, ó, do valor de CH2, tá, que está no meio da molécula. Então, se tem o CH3 aqui, ele tem como vizinho um CH2. Se ele tem dois vizinhos, ele deve apresentar-se como um tripleto, tá? Aqui é um tripleto. Ele pode apresentar essas bandas aqui, pode ser algum problema de calibração no equipamento, tá? Mas o que vai ser observado é um tripleto, tá certo? Porque ele é um CH2, então você vai observar esses três sinais aqui, ó, beleza? Juntos, né? É um único sinal, são três picos no meu sinal, beleza? Aqui eu tenho diferentes tipos de multipletos, tá? Se a gente tiver os hidrogênios que estão acoplando com o hidrogênio em questão que eu estou estudando, se esses hidrogênios todos forem acoplarem com a mesma constante de acoplamento, né? Então, conforme eu vou aumentando o número de hidrogênios que estão acoplando, ele vai formando aquele triângulo de Pascal, tá certo? Agora, se houver diferença de formas de modos de acoplamento, com o hidrogênio que eu estou estudando, que a gente vai ver na sequência, você vai ter outros formatos de sinal, como duplo, dupletos. Veja, apesar de aqui estar doublets, aqui em inglês se utiliza doublets, tá? Que seria uma tradução literal, seria do dobleto. Só que a gente diferencia, né, na língua portuguesa, dupleto, que a gente se refere à multiplicidade de sinais de hidrogênio, e dubleto. Então, dupleto a gente usa na RMN para atribuir a multiplicidade de sinais. Singleto também. Singleto, dubleto seria para no português, né? Singleto, dubleto. Isso aí é mais muito utilizado na inorgânica, né? Na química inorgânica para falar do estado de spin, né? Enfim, então nós temos vários tipos de outros formatos aqui que vai depender da forma de acoplamento, dos modos de acoplamento. Vamos ver alguns deles aqui, ó. Então,
Ali nós vimos, né, nos slides anteriores, como que é o espectro de um hidrogênio, de hidrogênio de um alcano, tá? Agora vamos começar a ver um alcano cíclico, tá? Ou algum sistema mais rígido, tá? Que são alcanos cíclicos. Vamos ver aqui o ciclohexano. Vamos pegar o ciclohexano para gente analisar. Nós temos outros tipos de acoplamento aqui, ó. Nós podemos ter acoplamentos que são vicinais, quando você tem os dois hidrogênios diferentes no mesmo carbono, você pode ter acoplamentos vicinais e você pode, desculpa, geminais, tá? Quando esses hidrogênios que têm sinais diferentes, eles estão ligados ao mesmo carbono, então você pode ter acoplamento geminal, beleza? Que, digamos, são gêmeos, né, entre aspas, porque eles estão ligados ao mesmo carbono. Você tem o acoplamento vicinal, beleza? O acoplamento vicinal, que é o nome já diz, né, de hidrogênios vizinhos. O acoplamento vicinal do tipo 1,3 é mais raro de se observar, né? Quase nunca se observa em moléculas saturadas, tá? Nesses sistemas rígidos, a gente vai utilizar esse diagrama de Karplus, que é um gráfico, tá? Que ele vai nos dar a intensidade, o valor do acoplamento, tá certo? Que é a efetividade do acoplamento de acordo com o ângulo diedro que você tem entre esses hidrogênios, tá? Então, observa aqui, ó, se você fizer um plano, tá? Se você desenhar um plano, fizer um plano na ligação C, carbono, carbono, hidrogênio, o hidrogênio azul aqui, ó, você tem um plano, tá certo? Se você tiver 3 pontos, você tem um plano. Se tiver 3 pontos no espaço, você pode traçar um plano, ok? Então você tem esse plano aqui, ó, carbono, carbono, hidrogênio azul, carbono, carbono, hidrogênio verde, tá certo? Então você pode pegar esses dois planos aqui, ó, e você pode avaliar qual que é o ângulo que existe entre esses dois planos. Esse é o ângulo diedro, ok? Olha só então, se esse ângulo diedro ele for muito próximo de zero, o acoplamento é grande, tá? Ali entre 10 e 12. Se o ângulo diedro é muito próximo de 90 graus, esse acoplamento é mais próximo de zero, ok? E quando o acoplamento vai a 180, então esse ângulo diedro, esse acoplamento vai lá para cima de 12, tá? Então vamos observar aqui, ó. Eu estou falando isso aqui é acoplamento vicinal, tá certo, gente? Acoplamento geminal é outra coisa. Aqui, ó, você tem acoplamento vicinal. Então eu tenho aqui, ó, esse carbono que está na frente, tá? Essa representação de Newman. Esse carbono está para frente, beleza? Olha aqui, ó, as ligações aqui estão para frente, ó. E lá onde está o cloro está para trás, certo? Eu vou analisar o acoplamento que existe entre esse laranja, o vermelho e o verde, tá certo? Então eu tenho aqui algumas possibilidades. Olha aqui eu tenho a representação de Newman e aqui eu tenho ela a cadeia em formato de cadeira, tá? O ciclo em forma de cadeira. Então vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho esse hidrogênio laranja na posição axial e eu tenho ambos os hidrogênios, tanto o verde quanto o vermelho, na posição equatorial. Eu quero avaliar o acoplamento vicinal que existe entre o laranja e o verde. Desculpa, o laranja e o vermelho, tá? Então eu tenho um acoplamento axial equatorial. O ângulo diedro aqui, ó, entre axial e equatorial é aproximadamente 55, tá certo? 55. Aí se pegar aqui, ó, mais ou menos, né? Ele vai dar aqui, ó, ele deu 3,5, tá certo? Aqui, ó, apareceu 3,5 no acoplamento. Não, desculpa, 4, né? Tá mais próximo de 4, olha aqui, ó. Tá mais próximo de 4 esse aqui, ó, o 55. Então deu 4, né? O equatorial, que é o vermelho, e o axial, que é o laranja. E aqui nós temos o acoplamento equatorial. O ângulo aqui, ó, é 65, tá? Tá mais próximo do 90, 65, tá por aqui assim, ó. Então 65 deu ali uns 3,5, tá vendo? Agora do lado de cá, nós temos então a molécula, aqui os hidrogênios, né? Axial, axial, aqui ó, o hidrogênio laranja axial, hidrogênio vermelho axial, certo? E aí aqui ó, equatorial, equatorial.
Esse acoplamento equatorial axial, a gente já viu que dá em torno de 4, tá certo? Então, axial e equatorial dá em torno de 4. E o acoplamento axial-axial, ele vai dar 12, ó, tá vendo? Então, veja, olha aqui, ó, ele deu um ângulo de quase 180, tá ali em 175, então ele deu um acoplamento de 12 aqui, tá vendo? Então, é assim que a gente observa, tá? Observa esse gráfico aqui e o ângulo diedro que existe na molécula. Isso aqui é uma forma, quando você coleta os dados no espectro, isso aqui a gente consegue, através do espectro de hidrogênio, dependendo da magnitude do J que a gente encontrar na molécula, a gente consegue saber quais dos dois isômeros que a gente está analisando. Qual dos dois isômeros que é aquela molécula, dependendo do valor de acoplamento que a gente encontrar no espectro, tá? Bom, outros tipos de acoplamento, sistema de acoplamento, é o seguinte, a gente já viu ali, né, que quando você tem um alcano, onde você tem os hidrogênios vicinais aqui, ó, com rotação livre, ele dá aproximadamente 7, tá? Só que aí no alceno, nós temos esses quatro tipos de acoplamentos. O acoplamento vicinal do tipo cis, tá? Que dá em torno de 10, o acoplamento vicinal trans, que dá em torno de 15, o acoplamento geminal, que dá ali entre 1,5, 2, 2 e pouquinho, dá próximo de 2, tá? Isso aqui é tudo, são valores aproximados, tá, gente? Nunca são esses exatos valores, mas é em torno desse valor aqui. Geminal em torno de 2, e aí você tem o acoplamento alílico, certo? Que é em torno de em torno de 6. Tem um outro acoplamento que ele é mais difícil de ser observado, mas também às vezes se observa, dependendo da sensibilidade do equipamento, que é o homoalílico. Se você tiver um hidrogênio aqui, ó, você vai observar o acoplamento desse hidrogênio aqui com esse hidrogênio aqui, mas ele é nem sempre é observado, tá certo? Então, olha o que acontece com o espectro se você tiver, por exemplo, um alceno que ele é trissubstituído. Não tem nenhum hidrogênio aqui, tá? Nenhum hidrogênio aqui que vá acoplar. Digamos que você tem aqui, que você não tenha hidrogênios aqui, que você só tivesse hidrogênios, se fosse possível, aqui dentro do, do alceno, tá? Então, se não tiver nenhum aqui, ele vai ser um simpleto. Se você tiver dois hidrogênios, né, de forma trans, então você vai ter o acoplamento trans, hidrogênio, hidrogênio trans, a distância é maior. E se você agora adiciona um hidrogênio cis em relação a esse azul, então ele vai ser um duplo dupleto, aonde a distância entre o ponto médio aqui e o ponto médio aqui vai ser essa distância aqui, ó, JA, beleza? Que é o acoplamento desse hidrogênio azul com o hidrogênio A. E aí você vai ter essa distância aqui, ó, de JB, que é o acoplamento do hidrogênio azul mais o hidrogênio B, verde, ok? Então tá aqui. Aí você vai ver, ele vai desdobrar dessa forma, vai ficar um duplo dupleto. Daí você vai ver que esta distância aqui e essa distância aqui serão iguais e que tanto a distância desse primeiro pico para esse primeiro pico vai ser um valor igual à distância do segundo pico para o segundo pico, que é igual ao valor do ponto médio, a distância do ponto médio a esse ponto médio, ok? Se você tiver ele dessa forma aqui, ó, além de ser é um alceno monossubstituído, que nem esse daqui, só que agora você tem um hidrogênio aqui. Então você vai ter agora esse hidrogênio azul, o sinal dele vai ficar um duplo, duplo, dupleto. Por quê? Ele vai ter o acoplamento trans, tá? Que é o maior. A distância do acoplamento trans você mede a distância do primeiro pico para o primeiro pico, ou se você quiser pode fazer assim, ó. A distância entre pico um e pico um, tá? É igual à distância de pico 2 para pico 2, pico 3 para pico 3, pico 4 para pico 4, ok? Então você medir aqui, ou ponto médio desses dois aqui para ponto médio, ou pode ser esse ponto que tanto faz, entende? Então, qualquer ponto que você pegar aqui, você tem que pegar o mesmo ponto do lado de cá, para você medir a distância JA, ok? Que é esse aqui, ó, é trans. A distância que você mede no espectro do B
Agora o B você vai medir, se você medir aqui, ó, a distância entre esse pico e esse pico tem que ser igual à distância desse pico com esse pico. Ou o ponto médio com o ponto médio. Tem que ser igual a esse JB aqui, ok? E aí você vai medir a distância do pico 1, que o pico 2 vai ser o JC, que é o acoplamento alílico, tá certo? Então é isso. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, onde nós temos essa molécula, tá certo? Nessa molécula aqui, ó, então, tá aqui o espectro completo, tá certo? E aqui estão as suas respectivas regiões ampliadas, tá? E aí eu vou mostrar cada uma dessas regiões ampliadas, tá? E aqui está a molécula, a gente vai discutir cada um desses pedaços aí, tá? Então vamos lá. Então primeiro a gente vai pegar aqui, ó, esse é, só para vocês saberem aqui, ó, eu estou lá na região de 6,56, ó, 6,55 por aí, que é essa região aqui, ó. Vou analisar o conjunto que equivale ao hidrogênio A, esse hidrogênio aqui, e vamos entender o formato do pico, ok? O formato do sinal. Vamos lá, então eu tenho aqui o hidrogênio A. O hidrogênio A, então, o que que vai acontecer? Ele vai ter um acoplamento alílico aqui, ó, tá? Que deu ali 8,8. Ele tem um acoplamento trans, né? A com C, que dá ali, ó, 17,29. E o acoplamento 10,85, que é o acoplamento cis, tá? Então vamos ver como é que ele se formou. Então veja bem, se eu tivesse só o hidrogênio em trans, eu teria aqui e outro pico aqui, tá? Mas por causa da presença de mais um hidrogênio, que é o hidrogênio cis, cada um desses picos aqui, ó, cada um desses picos deste sinal como um todo, se desdobrou em dois. Então agora eu tenho aqui, ó, ele formaria um duplo dupleto, tá certo? E com uma distância entre cada ponto médio aqui, ó, de 10,85, tá? E aí, como eu tenho agora o hidrogênio alílico, então cada um desses quatro picos se desdobrou em mais dois, com uma distância de 8,8. Como é que eu construo isso daqui? Veja bem, se eu medir a distância desse com esse, eu vou achar 8,80. Se eu meço aqui também, ó, a distância desse com esse dá 8,80. Esse com esse dá 8,80. Aqui também, 8,80, tá certo? Se eu meço a distância do primeiro pico num conjunto do lado esquerdo e esse primeiro pico aqui, ó, tá? Eu vou ter a distância de 10,85. E se eu medir a distância do primeiro pico do conjunto total do lado esquerdo para o primeiro pico desse conjunto total aqui que eu coloquei em azul, ó, essa distância daqui para cá é 17,29, tá certo? É assim que eu construo esse diagrama aqui, ó. Próximo pico é o pico do hidrogênio D, que é esse daqui. Esse daqui, esse hidrogênio, ele tem um acoplamento vicinal com esse H3 e ele tem um acoplamento vicinal, que é o acoplamento alílico aqui, certo? Então, olha só, como ele tem um acoplamento com esse CH3, ele teria que ficar como um quarteto, certo? Ele fica como um quarteto. Olhem aqui, ó. E aí o que acontece? Eu tenho um quarteto que tem, ó, por causa do CH3, ele se transforma em quarteto, beleza? Porque cada um desses três hidrogênios aqui, ó, vão acoplar com 6,56. Portanto, 3 vezes 6,56 transforma esse sinal num quarteto, ok? Que a gente já viu lá o diagrama de Pascal, o triângulo de Pascal. Por causa desse vizinho, esse quarteto vai se transformar em dois. É que nem você pegar, faz o 4 com a sua mão e coloca um atrás do outro e depois afasta assim um do outro. É isso que você vai ver aqui, ó. Então, olha só. A proporção do quarteto é 1 para 3 para 3 para 1. Então, olha aqui, ó. 1 para 3 para 3 para 1. O outro quarteto, 1 para 3 para 3 para 1. Percebam, eu até coloquei aqui ó, em preto o quarteto do lado de cá e o quarteto do lado de cá.
Então eu tenho dois quartetos sobrepostos, beleza? Então eu consigo ver aí, olha aqui os acoplamentos desse hidrogênio com o CH3, ó. Então é 6,56 três vezes e o 8,8 uma vez, que é o mesmo acoplamento que o A tem com o D, tá certo? Olha aqui, ó, o A com o D, 8,8. Então, esse 8,8 eu encontro tanto aqui no sinal do meu hidrogênio A, quanto aqui no sinal do meu hidrogênio D, tá certo? É sempre assim. A mesma constante de acoplamento que eu tenho no hidrogênio, eu tenho naquele hidrogênio que está acoplando com o hidrogênio que eu estou analisando. Então, isso é uma forma de eu afirmar categoricamente que este hidrogênio está acoplando com esse. Ou seja, eu não estou vendo a molécula porque eu estou, digamos, se eu tenho o espectro, né? Se eu tiver o espectro, eu vou olhar, olha, aqui eu tenho um valor de 8,8. Aonde que eu vou encontrar um outro 8,8? Ah, encontrei aqui. Então eu posso afirmar que o hidrogênio que formou esse sinal está acoplando com o hidrogênio que formou esse sinal. É dessa forma, isso me ajuda. Essas constantes de acoplamento, tá? Agora vamos analisar o sinal de C e de B, o B, que eles apresentam um sinal muito próximo, tá? Então, como é que eu sei? Como é que eu sei que isso aqui não é um sinal só? Porque na hora que eu vou analisar aqui, ó, eu tenho que, eu observo aqui, eu tenho essa distância é 1,4, aqui é 1,4 também, opa, então fazem parte do mesmo lugar. Só que assim, nitidamente eu percebo que a distância desse conjunto para esse conjunto, né, esse espaço vazio aqui, ó, nitidamente é menor do que esse espaço vazio aqui, ó. Então, eu uso o bom senso e já afirmo, olha, isso aqui são duas coisas diferentes. Apesar de que a distância aqui é 1,24, aqui é 1,24, aqui também é 1,24 e aqui também é 1,24, tá? Então, o que que eu posso afirmar? Eu tenho dois sinais aqui que estão sobrepostos e que esses dois sinais estão acoplando-se mutuamente. Por quê? Eu tenho um acoplamento geminal de 1,24 de B com C. Por que que é geminal? Porque os dois estão no mesmo carbono, por isso é geminal o nome, tá certo? Então, 1,24. Tá, agora é o seguinte, por que que essa distância desse vale aqui é menor do que essa daqui? Porque esse daqui, ó, ele está acoplando, o B está acoplando com o A, num sistema cis. Eles são do mesmo lado, portanto, o acoplamento é de 10,85. 10,85 é o mesmo valor que eu observo lá no sinal do A, ok? E esse C, ele é mais distante, porque essa distância é 17,29. É a mesma distância que eu encontrei lá no A, tá certo? Então é isso, ó. Beleza, gente? Bom, agora, fechando ali o espectro de aromáticos. Vamos vir aqui, desculpa, fechando de alcenos, agora vamos vir aqui para os aromáticos, tá? Aqui nos aromáticos, eu tenho três possibilidades, né, no mínimo. Bom, no mínimo eu tenho três possibilidades de hidrogênios que podem se acoplar. Ele pode ter o acoplamento, né? Se você tiver o hidrogênio, hidrogênios em posição orto, então vão ter aí um acoplamento orto, que é entre 7 e 10. E o acoplamento meta, que é de 2 a 3, tá? Às vezes dá 1,5, então dá entre 1,5 e 3 ali. Ou o acoplamento para, ele é praticamente inexistente. Então, desconsidere o acoplamento para, a gente não enxerga acoplamento para, tá certo? Então vamos lá, é o seguinte. Então vamos considerar apenas acoplamentos do tipo ortho e meta, certo? Então vamos lá, vamos pegar uma molécula, tá? Bom, outra coisa, aqui, ó, quando eu vou discutir as funções orgânicas, aqui nesse canto eu sempre estou colocando o, qual que seria o deslocamento químico que a gente vai observar para o hidrogênio que está ligado na função que eu estou analisando. Estou falando de anéis aromáticos. O hidrogênio ligado diretamente ao anel tem um deslocamento químico em torno de 6,5 a 8 ppm. E o hidrogênio do carbono benzílico, tá? O hidrogênio benzílico, ele tem um deslocamento químico em torno de 2,3 a 2,7. Bom, então aqui eu peguei uma molécula de exemplo, tá?
onde eu tenho aqui o acoplamento, né? Então veja, é uma molécula simétrica, aonde eu tenho, em relação ao meu NH2 aqui, ó, que é a minha função prioritária, é uma anilina, tá? Então eu tenho aqui a parametoxanilina, ok? E aí nós temos aqui o HB, que é igual a HB, beleza? Ou HA, que é igual a HA. Então eu tenho um plano de simetria aqui, ó, de maneira que o lado de cá é igual ao lado de cá. Portanto, esse hidrogênio é equivalente químico desse hidrogênio aqui, tá certo? Então, o sinal dele é igual. Quando eu for avaliar aqui, ó, a integral dele vai ser 2, porque são dois hidrogênios, tá? E a integral desse daqui também vai ser 2, porque são dois hidrogênios. Bom, aqui, como eles são idênticos, eles não vão acoplar, porque eles estão no mesmo lugar. Então, eles não vão acoplar. Tem o hidrogênio, eu não tenho acoplamento meta, porque eles são idênticos, tá certo? Eu tenho acoplamento orto, que dá em torno de 8, aqui dá 8,8, tá? Como eu falei aqui, ó, entre 7 e 10, então esse aqui deu 8,8 é o acoplamento orto. O mesmo valor que eu encontro no sinal de A, eu vou encontrar no sinal de B, ou pelo menos muito próximo. Como eu tenho aqui um CH3, né? Ou, desculpa, eu tenho um oxigênio que está isolando o CH3 do meu anel aromático, eu não vou ter nenhum tipo de acoplamento, tá? Mas de qualquer forma eu não teria, né? Porque eu tenho o acoplamento acontece aqui através da ligação, então eu não tenho nenhum tipo de acoplamento aqui desses hidrogênios do anel aromático com os hidrogênios daqui, né? Do NH2 ou do CH3 do metóxi, tá certo? Então, aqui estão os meus sinais, né, do anel aromático, com deslocamento ali em torno de 6,5 a 8, tá aqui. Aqui o meu sinal do metóxi, que dá em torno de 3,75 aproximadamente, tá? E integral para 3 hidrogênios, integral para 2, e aqui aproximadamente para 2, né? Ele tem um sinal mais aberto aqui por causa da troca com solvente do NH2, tá? Que forma ligações de hidrogênio, às vezes dependendo de qual que é o solvente, tá? Bom, então é isso. Outra coisa importante para se falar para vocês é isso aqui que eu destaquei, essa seta, né? Quando os sinais de hidrogênios que estão se acoplando mutuamente estão próximos, quanto mais próximos eles se encontram, mais íngreme é essas retas aqui, ó. Esse aqui é chamado de roof effect, do inglês, né? Que é efeito de telhado. Por que efeito de telhado? Olha aqui, ó, parece uma casinha, tá vendo? Então, quando vocês observarem o espectro de vocês, para vocês terem certeza, né, mais uma evidência de que o hidrogênio que formou esse sinal está acoplando com o hidrogênio que formou esse sinal, por dois motivos. Primeiro, por causa do valor do J, e segundo, por causa do efeito de telhado, tá? Então veja, se o hidrogênio que acoplou com esse daqui tiver para a direita, ele vai estar dessa forma aqui, ó, inclinado, tá? E se tiver para a esquerda, ele vai estar inclinado dessa forma aqui, tá certo? Aí temos mais um exemplo, tá? Agora nós temos o paranitrotolueno, tá? Então nós temos aqui, de novo, temos um plano aqui, ó. Aqui a integral para 3 do CH3, as integrais para 2 desses hidrogênios equivalentes, né? Temos aqui os valores de A, que é esse daqui, os valores de B, que é esse daqui, integral para 2 e o efeito de telhado aqui, ó, tá? E a distância em hertz aqui, ó, também deve dar igual, né? Ou muito próximo, tá certo? E já se encaminhando para o final, o hidrogênio, o espectro de hidrogênio de alcinos, tá certo? O valor de espectro de hidrogênio de alcinos, onde nós vamos ter aqui, ó, um exemplo, né? Nós teremos os deslocamentos químicos do hidrogênio diretamente ligado ao alcino, dá em torno de 1,7 a 2,7, tá? Daí vocês vejam lá quando eu discuto os fenômenos de blindagem e desblindagem, qual que é o efeito que causa essa blindagem aqui, né? Em relação a blindagem que acontece aqui. Por que que o sinal do alcino é mais
para a direita, é mais blindado do que o sinal do alceno. Vejam isso lá nas primeiras aulas, tá? O sinal do hidrogênio ligado ao carbono é vizinho ao alcino, tá? Então dá em torno de 1,6 a 2,6, né? Então fica muito próximo aqui, sendo que você não teria vizinhos, né? Aqui, ó, no caso desse hidrogênio, você não teria o vizinho aqui ligado a esse carbono, porque ele já está com a sua valência completa. Acoplamentos, então, você poderia ter esse acoplamento aqui, ó, J4, tá? Se tiver esse hidrogênio ligado ao carbono do alcino e esse vizinho aqui, você teria um acoplamento entre 2 e 3, é possível de se observar, certo? Então temos aqui essa molécula, veja, esse hidrogênio aqui é o C, tá? Ele tem o acoplamento aqui, ó, desse CH2, aqui está errado na molécula, tá? Um CH2, por isso que ele aparece como um tripleto. Isso que eu tirei do livro da Paula Bruce, eu acredito. Eu não me lembro mais de onde que eu tirei essa figura, mas aqui seria um CH2, não um CH3, tá, gente? Não faz sentido. Tá no meio da molécula um CH3. Então aqui, ó, o vizinho, né, vai ser, então, como é um CH2, o D, então ele vai ter o acoplamento aqui, ó, vai ser um tripleto. O formato de C é um tripleto, tá certo? Aí o formato de D é o seguinte, ele seria tripleto por causa do seu vizinho B, tá? Seria tripleto, porém, como o D também está ligado ao C, então você vai ter um triplo dupleto. Esse aqui é o formato, tá? Se ele tivesse dois tripletos, tá? Então, se ele tivesse mais afastado, o nome que a gente daria era duplo tripleto. Como nesse caso eu vejo que o, cada, cada pico do tripleto foi dobrado, né? Então o que que acontece? Eu vou chamar de triplo dupleto. É como se eu tivesse três dupletos, tá? Agora o sinal de B. O sinal de B eu tenho CH3 e CH2. Eu tenho cinco vizinhos, por isso ele vai apresentar um sexteto, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Agora aqui, ó, esse é o sinal de A, ele tem integral para 3, ele é mais blindado por ser um CH3 e ele tem como vizinho CH2, portanto ele é tripleto, tá certo? Bom, minha gente, então por hoje era isso. Qualquer dúvida, marquem um atendimento, tá? E até a próxima aula. Um abraço para vocês, se cuidem.